Qual é a minha escolha? Eu vivo como se não tivesse doença nenhuma. Tanto que é isso que as pessoas se surpreendem. Pô, dá a impressão que tá tudo bem. Conversar contigo porque recentemente eu vi uma entrevista sua falando sobre o seu estado de saúde com relação à doença de BC. É isso. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Também não. Dessa... É uma doença autoimune, né? Isso. E eu vi você falando sobre o fato de talvez daqui 5 anos não estar mais aqui conosco. Enfim, até 5 minutos, é tudo uma questão. Então, mas baseado nisso, eu queria te perguntar o seguinte. Muda a percepção de vida a partir de se ver com 57 anos, é isso? Não, 59, 60... Quase 60 um anos. espirro, Muda a perspectiva de se ver diante de uma doença dessas a essa idade e sem... Porque eu acho que o segredo da vida é a gente nunca saber quando vai findar, nunca saber sobre nada. Quando tem algo ali que dá uma pedra no sapato desse tipo, muda um pouco a maneira de pensar sobre a vida? Muito, né? Muda muito. Você, sem perceber, você começa a viver e acaba focando muito nas coisas que estão por acontecer, e isso envolve desde daqui a pouco até amanhã, né? Mês que vem, ano que vem e até projeções mais longevas, né? E você se habitua em povoar a mente com esse futuro imaginado, né? E o que acontece? Muitas vezes você acaba moldando o presente, adequando o presente a essas expectativas do que está por vir, né? E isso pode ser a pequena dor da vida onde ela está, né? Quando você começa a envelhecer, e se você tiver alguma lucidez, você começa a se dar conta de que os planejamentos a longuíssimo prazo são estúpidos, não vai rolar, né? Isso já é suficiente para você começar a trazer a mente para onde a vida se encontra. Agora, quando você tem uma doença grave, que não tem cura, e você passa por um momento de estresse, onde, assim, a proximidade do colapso definitivo é significativa, aí então você tem que aceitar que não tem mais por que ficar pensando muito mais para frente. E aí isso tem um efeito muito benéfico, que é de conferir às experiências em curso um imenso valor por conta da sua raridade. Sabe, na economia não há dúvida, o que é abundante não tem valor nenhum, o que é raro tem muito valor, ainda que, claro, com nuances, mas é um pouco isso. Então, na hora que você começa a levar em conta essa raridade das experiências, você não aceita mais vivê-las pela metade. Você não aceita mais vivê-las como mero trampolim para outra coisa. Por quê? Porque a experiência existe e outra coisa pode não existir. Então, não faz sentido viver como trampolim. E aí, então, a experiência tem que valer por ela mesma. Tem que esgotar nela mesma o seu valor. Se não completamente, porque penso que isso não seja possível, mas em grande medida. Vamos dar um exemplo. Vamos lá
no Tomando Uma com o Clóvis. E aí, você vai por quê? Então, se você for perguntar isso pro Gustavo, que trabalha lá comigo e que tem 19 anos, ele vai te dar 35 motivos para vir aqui. Mas em nenhum desses 35 está o desfrute da experiência, né? Sei que, seguidores, coisa, o que vai acontecer amanhã, o que, né? Alargamento de contingente de seguidores em outros segmentos, e pipipipi, há 1 milhão de razões. Mas não passa pela cabeça dele argumentar, olha, vai porque você vai passar um bom momento. Não existe. No entanto, para mim, é rigorosamente o contrário. Nenhum dos argumentos dele me interessa. E por quê? Porque o que eu vou fazer com os seguidores, né? Se tem 6, já é suficiente, porque são 6 as alças de um caixão. Então, eu não preciso de mais do que 6. Então, o valor da vida vem para onde a vida está. Então, eu tenho que me encantar aqui, desfrutar aqui. O resto passa a me interessar cada vez menos. E isso muda demais. É uma sabedoria que é a consciência da finitude. Não é que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém leva isso a sério. Ah, eu sei que eu vou morrer. E aí, bom, deixa eu voltar aqui pro meu negócio. Deixa, né? Coisa de filósofo, né? Não. É levar a sério. Assim, a cada instante, a vida pode acabar a qualquer momento, né? Epicteto sugeria que quando você abraçasse seu filho, você dissesse mentalmente, pode ser a última vez que eu esteja te abraçando. Por quê? Porque isto é um exercício que permite conferir ao abraço o seu devido valor. E não como mero protocolo ou instrumento de outras vidas incertas. Então, eu acho que essa é a grande mudança. E as pessoas que passaram por perrengues de saúde sérios, todas elas dizem algo parecido, né? A mudança é óbvia. Claro que aí, para chegar à conclusão de que a mudança é óbvia para melhor, um pouco de filosofia ajuda. Mas eu entendo que sim. Eu prefiro viver gostosamente por alguns instantes do que nefastamente de modo longevo e interminável. Não existiria nada mais infernal do que uma vida eterna e ruim. Então eu prefiro uma vida finita e boa e prefiro uma vida excelente e curta. Agora, vai aqui uma última observação sobre esse ponto. Essa questão da intensidade, ela, no meu caso, ela é particularmente, assim, interessante, porque como eu tenho uma doença autoimune, eu tomo um imunossupressor. Como eu tenho uma doença autoimune grave, eu não tomo imunossupressor de farmácia. Eu tomo imunossupressor dito biológico, que é feito sob medida, injeção na barriga, enfim, de enorme eficácia e truculência. Ora, o que é um imunossupressor? É o contrário de uma vacina. A vacina aumenta a imunidade, o imunossupressor abaixa a imunidade. E por quê? Porque é preciso enfraquecer o organismo para ele não se atacar e não se destruir. A doença autoimune é a doença em que o organismo se destrói. Para mantê-lo controlado, é preciso deixá-lo fraco,
Por isso você toma um imunossupressor. Quando a doença é grave, um imunossupressor poderoso. Então, o que diz o médico para você? Com esse tipo de imunossupressor, você está suscetível a pegar qualquer tipo de doença no ar, em qualquer... né? Então, o ideal é que você se preserve. E para se preservar, não há nada melhor do que um regime pandêmico. Você ficar na sua própria casa. Ficar em casa, etc. E tal. Então, aqui você tem uma encruzilhada interessante, que é apenas lúdica para quem não está vivendo a situação, mas que é dramática para quem está. Por quê? Bom, eu entendo que o melhor da minha vida é no meu trabalho. Eu entendo que o meu trabalho é um trabalho de explicador. E eu entendo que o explicador trabalha melhor na presença de quem quer explicação. E, portanto, eu preciso ir até onde essas pessoas estão. Eu preciso encontrá-las. Ora, é um risco, né? Uma palestra com 1000 pessoas é um risco altíssimo. Palestra no Allianz Parque para 15 mil. Palestra em lugares fechados, pior. Bom, então, você tem uma escolha a fazer. Viver mais atrancafiado ou viver em risco uma vida que é a que você gostaria de viver. Então você vira para o médico e diz: eu assumo a responsabilidade, mas se é para continuar a vida nesse regime de clausura, não creio que valha a pena. Até porque o remédio é tão caro que para pagar o remédio é preciso que eu faça alguma coisa. Então é um argumento poderoso. Sabe que quando você põe um argumento econômico na jogada, a pessoa respeita. Mas não é uma frescura filosófica. É um argumento econômico. Não tem como pagar isso se não for trabalhando e trabalhando com consistência. Então, eu fiz uma escolha. Qual é a minha escolha? Eu vivo como se não tivesse doença nenhuma. Tanto que é isso que as pessoas se surpreendem. Pô, dá a impressão que está tudo bem. De fato, dá essa impressão. Mas por quê? Porque eu decidi bancar a vida no risco, por entender que a vida boa, no meu caso, exige. Mas isso é no meu caso. Outras pessoas terão outras essências, outros talentos, outras aptidões e poderão perfeitamente ficar em casa, como, por exemplo, um pintor. Um pintor estaria perfeito para ter o meu problema. Fica em casa sozinho pintando. Ou um escritor. Certo? Nenhum problema. Mas no meu caso, não. É claro que eu escrevo também, mas o meu grande lance é a comunicação verbal, e é a comunicação verbal ao vivo, né? Na copresença. E ela é arriscadíssima. Então, eu abri mão da aposta na longevidade em segurança e escolhi a brevidade em risco. Uma escolha. Eu tenho direito de fazer essa escolha. Porque eu não posso ser obrigado por ninguém no mundo a viver uma vida que não é a minha. E a minha vida é essa. Ah, mas seria bem legal se o senhor ficasse vendo televisão ou jogando xadrez, podia se reinventar, podia... Não podia, né? Não podia. Fale por você. Eu ia feliz, não, né? Não, exato. Quer dizer, eu só tenho um caminho. Eu só tenho uma carta na manga, que é fazer o que eu sempre fiz ao longo da vida. Eu não tenho por que me reinventar. Eu não tenho por que me reinventar porque eu entendo que a minha vida é uma homenagem à minha natureza. E sendo assim,
eu devo vivê-la como eu sempre vivi. Razão pela qual eu fiz essa escolha. E aí você entende como essa situação pode se tornar dramática. Por quê? Porque você não vive sozinho. Você tem pessoas que gostam de você. Não são muitas, mas sempre tem 2 ou 3 que gostam de você. E aí, esses 2 ou 3, eu não digo na esfera dos que gostam de você profissionalmente, porque esses querem que você continue trabalhando, né? É óbvio, né? Mas aqueles que gostam de você pessoalmente, assim, né? Como filhos, familiares em geral, etc. Então, esses é que muitas vezes não levam bem a ideia de que você possa estar patrocinando o próprio encurtamento da vida e, portanto, o encurtamento da convivência com eles. Eles não levam, podem não levar bem, né? Mas, claro, como o amor é genuíno, o amor é verdadeiro, também entendem que se eu tiver que ficar trancafiado em casa sem poder dar aula ou palestra, eu acabarei morrendo mesmo sem doença nenhuma. Eu morrerei de tristeza